Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu vim aqui com mais um vídeo explicando pra vocês sobre as agências, porque eu escolhi a experimentos, preços, o que compensou pra mim, o que eu pesei mais e também as experiências que eu adquiri nessa saga de escolher agências para ser au pair, né? Então, assim, eu vou falar primeiro quais foram as agências que eu pesquisei primeiro e depois eu vou falar o porquê que eu escolhi experimento, colocando os prós e contras, né? Eu vou falar o preço de cada uma. Lembrando que esses preços são todos atualizados. Eu liguei semana passada nessas agências explicando preços, se tinha mudado alguma coisa do programa, e eles me falaram tudinho e eu anotei tudinho aqui pra vocês. Bom, a primeira agência que eu fui atrás foi a... Gente, eu anotei tudo pra me não perder. Foi a Cultural Care. Eu vi no vídeo... Eu conheci uma menina aqui no YouTube que ela foi pela Cultural Care e a experiência dela foi ótima. E eu queria saber... E eu gostei tanto da experiência dela que eu falei assim, gente, eu vou pesquisar sobre essa agência. E eu liguei na Cultural Care e eles me passaram as seguintes informações sobre os valores. É R$40 que você paga, porque a primeira coisa que eles fazem com você na Cultural Care é o teste de inglês. O teste de inglês é somente um interview, eles só vão fazer uma entrevista com vocês em inglês, só pra ver se vocês têm um inglês básico. Porque a Cultural Care só exige inglês básico. Porque eles falam que como você tá indo pro intercâmbio, para aprender inglês, eles não vão exigir um inglês intermediário para avançado ou intermediário. Eles querem saber se você realmente dá conta de se virar nos Estados Unidos. Então, é só um interview. O interview é R$40. E depois que você faz esse interview, você paga uma taxa de R$310 para você começar a fazer o application. Esse 310 eles dividem no cartão sim, só que se não me engano eles dividem em 5 vezes. E é bom pra quem aí tá meio apertado, né? E lembrando que esse interview deles pode ser via Skype, porque eles só tem loja física em São Paulo e não compensa você sair do seu estado só pra fazer um interview lá, né? Então eles têm essa opção legal de fazer por Skype. Depois você paga 310, faz o application. E assim que você entrega o application, eles dão um prazo de 4 dias úteis para o seu application ser aprovado e para você entrar online. Você entra online e você começa a conversar com as famílias, né? O lado bom da Cultural Care, porque tem muitas famílias, o fluxo de família lá dizem que é bom o ano inteiro, então dizem assim que sobre família eles são bons. O lado ruim é que eles não são tão criteriosos com famílias, né? Eles não têm muito critério com famílias, mas também como eles não têm muito critério com as au pairs. Não tenho experiência, isso que eu tô falando pra vocês são coisas que eu vi as meninas que estão indo por essa agência falando. E são coisas que também a menina me falou por telefone quando eu liguei lá. E depois que você conhece a família e fecha match com essa família, você paga o valor de você paga o valor de R$3.980. Esse valor não divide, ele tem que ser no cash. Esse valor tá incluso a sua passagem, sua estadia em Nova York e seu plano de saúde. O plano, né? Então, assim, e a menina que me atendeu por telefone, ela foi super educada, super gentil, ela foi muito paciente, eu fiz muitas perguntas e ela foi super paciente comigo. E também quando eu enviei e-mail pra eles sobre os valores, eles me responderam em questão de 2 horas, então assim, eles foram rápidos e ágeis comigo. Depois eu fui na STB. A STB eu cheguei na loja física, foi eu, minha mãe e meu pai. E assim, e os valores que eles me passaram foi R$60 a inscrição,
A inscrição já tá inclusa o teste de inglês. O teste de inglês deles também é bem tranquilo, é só um interview. E todas as perguntas deles tem lá no grupão, que eles costumam fazer para as au pairs. Ah, lembrando também que todas as perguntas que eles costumam fazer na Cultural Care também tem lá no grupão, no arquivo do grupão. E depois que você faz a inscrição, você paga R$60. Eles liberam o application para você fazer, você não paga nenhuma taxa sobre o application, né? E depois que você faz o application, eles te dão um tempo de 15 dias para você entrar online, que é o período que eles vão fazer a correção do application, ligar para as famílias sobre suas referências. E depois que você entra online, dá match com a família, você tem que pagar o valor de $500. Esse valor também não parcela, tem que ser no cash. Eles exigem inglês básico. Bom, e a prova de inglês deles, como eu disse antes, é muito tranquila. Bom, sobre o atendimento. Eu não gostei do atendimento da STB de Goiânia. A menina, não vou falar o nome dela, mas a menina que me atendeu, ela não sabia muito sobre o programa de au pair. A minha mãe tava junto, a minha mãe não gostou. Ela só passou os valores pra gente, ficou olhando pra nossa cara. A minha mãe falou assim, mas eu quero saber mais sobre o intercâmbio de au pair, como é, o suporte que minha filha vai ter. Ela simplesmente pegou o computador que tava virado pra ela e virou pra mim, pra minha mãe e mandou a gente ler. E quando ela fez isso, a minha mãe olhou pra mim e falou assim, vamos, Rebeca. E deu as costas e foi embora. A menina não explicou nada sobre o intercâmbio, sobre o suporte que eu ia ter, sobre... Porque, assim, eu acho... Na real, eu acho, assim, que os nossos pais, eles realmente se importam sobre... os nossos pais se importam sobre a nossa segurança, sobre o nosso suporte, ou como é realmente esse intercâmbio, se é regularizado, se é alguma coisa certa. Pelo menos a minha mãe e meu pai, eles estavam preocupados com isso. E a menina não deu nenhum respaldo com relação a isso. Então, assim, ela simplesmente virou o computador pra gente e mandou a gente ler. E minha mãe odiou aquilo. Pra minha mãe aquilo foi uma afronta. Então, minha mãe só falou assim, vambora, Rebeca. E saiu e foi. Virou a cara. Eu fiquei até meio sem graça, mas eu super entendi a reação da minha mãe. E por último, E por último foi a Experimento, que foi nesse mesmo dia que a gente foi na STB, a gente foi na Experimento. Foi eu e meu pai e minha mãe. E tá, não vou falar sobre o serviço. Depois eu falo sobre como a gente foi atendido. Eu vou falar primeiro o valor, né? Assim que você chega no Experimento, decide fechar com eles dão um valor e você tem que pagar um valor de R$700. E está incluso o ITEP e a inscrição. Eu acho que o ITEP tá incluso, eu não paguei do ITEP, então eu penso que esses R$700 seja pra pagar o ITEP também. Esse valor divide em 10 vezes no cartão. E essa é a primeira coisa que você tem que pagar nesse Experimento. Depois, se você passar no teste do ITEP direitinho e tudo mais, entrar online, você paga o valor... Ah, tá. Aí depois que você paga esses R$700, eles liberam a application pra você fazer. Depois que você fazer o application, fizer o ITEP, eles mandaram pra São Paulo. De São Paulo eles mandarem pra Londres. E o pessoal de Londres aprovarem o seu application, eles vão... Depois que você fica online e der match com uma família, você tem que pagar o valor de $860. É um preço bem salgadinho, né? Até agora foi uma das agências que teve o preço mais salgadinhos. E, assim, sobre o atendimento da Experimento. Gente, outro atendimento. As meninas super educadas, super descontraídas. A minha mãe amou a Ayla, que foi a minha agente. Então, assim, foi onde a Ayla explicou tudo pra minha mãe sobre a agência, sobre o intercâmbio, a regularização do intercâmbio nos Estados Unidos, o meu suporte, o que eu tinha que fazer lá, né? Explicou pra minha mãe que eles realmente exigem muito das au pairs,
é a agência, eu acho até agora, pelo que eu vi, é a agência assim que mais seleciona au pairs, porém também eles super selecionam as host families. Então assim, a minha mãe falou assim, e se acontecer isso com a minha filha? E se acontecer isso com a minha filha? E ela foi super compreensível com a minha mãe. Gente, a minha mãe é muito mãe coruja. Então assim, a minha mãe tava muito preocupada com isso. E a Ayla super conseguiu acalmar a minha mãe. Um beijo, Ayla, te amo demais. Foi ela que convenceu meus pais a deixar eu ir fazer esse intercâmbio. Graças a Deus. E, assim, realmente foi a melhor agência. Tanto é que na hora minha mãe falou assim pra mim. A minha mãe olhou e falou assim, Rebeca, você gostou daqui? Eu falei assim, gostei. Ela, eu também gostei. Então a gente vai fechar com vocês. E a minha mãe já na hora ali pagou R$ 700 e foi super tranquilo. Uma das coisas, gente, que eu aprendi procurando a agência pesquisem bastante sobre a agência de vocês. Vejam vídeos de meninas no YouTube contando suas histórias, né? Depois anotem tudo que vocês têm dúvidas sobre essas agências, para quando vocês chegarem na agência, já tiver tudo anotado, vocês tirarem todas as dúvidas de vocês. E nesse momento, preste bastante atenção na agente que vai atender vocês. É elas que vai ter paciência de explicar tudo pra você. Pra sua mãe, se você tiver mãe coruja como a minha, e pai coruja também como o meu. Então, assim, você ter o feeling com a sua agente é bastante importante. Todas as agências têm seus prós, têm seus contras, entendeu? E cada perfil de menina se encaixa em cada agência. O meu perfil se encaixou com o Experimento, né? Então, assim, mas eu realmente vou poder falar sobre o intercâmbio quando eu realmente estiver lá e quando eu realmente ver se a agência realmente me deu suporte sobre tudo, entendeu? Eu acredito que eu só vou poder falar que o experimento foi bom ou foi ruim pra mim quando eu tiver terminado esse intercâmbio e já tiver passado todos os perrengues, porque com certeza eu vou passar perrengue lá, todo mundo passa, nada é mil maravilhas, entendeu? Então, assim, eu só vou poder realmente falar do experimento quando eu estiver lá. Mas uma das coisas que eu não tô gostando do experimento, eu já deixo aqui, pra menina que tiver com pressa de ir, que tiver realmente assim, larguei meu emprego, já vou fechar com uma agência pra me ir rápido. Não fechem com o experimento, não fechem com o experimento, é a dica que eu dou, porque o experimento é a agência que mais demora pra você ficar online. Como eu disse, o seu application vai pra São Paulo, depois de São Paulo, se tiver uma correção, eles vão mandar pra vocês. E depois eles vão mandar pra você, depois de você ter corrigido, depois de você ter arrumado ou corrigido o que eles falaram que estava errado, vai voltar pra São Paulo. E depois de São Paulo, vai pra Londres, fica um tempo em Londres. E depois que Londres aprovar vocês, porque tem meninas que eles não aceitam. Depois que você foi aprovada pela Appia, que a Appia é uma empresa londrina, né? Depois que você for aprovada pela Appia, vocês vão entrar online. Sendo que nas outras agências, na STB, eles deram 15 dias, o mais tardar, para você entrar online. E na Cultural Care, 4 dias, mais tardar, para você entrar online. Então, assim, pesquisem bastante sobre essas agências. Coloquem todos os prós e contras, né? Tem sites que você pode encontrar host families, que você não paga nada. É um site que você faz o seu perfil e lá tem outras famílias que também não querem pagar a agência. Pra quem não sabe, as host families também pagam. Para as host families entrarem no programa, eles também têm que pagar um valor. E tem host family que não quer pagar esse valor, então entra nesses sites para procurarem meninas que também não tem dinheiro para pagar a agência aqui no Brasil e é tudo de graça. Pelo menos o site é de graça e você encontra uma família lá. Tem família que paga passagem, visto, passaporte, tudo para as meninas. Já tem família que negocia isso com a au pair, por exemplo. A família fala assim, eu vou pagar a passagem, você fica responsável pelo visto, pelo seu passaporte. Ou tem famílias que não pagam nada, vai pagar só o seu salário lá.
Então, assim, esses sites também, as famílias não tem critério para entrar família, como também não tem critério para entrar au pair, né? As au pairs podem ser mais de 30 anos ou menos que, não, pode ser de 18 para cima, não tem limite de idade. Então, assim, eu realmente não teria coragem de ir por esses sites, mas tem meninas que têm, então tá, e eu vou deixar linkado esses sites aqui embaixo pra vocês. E, gente, foi isso, a minha experiência procurando por agência. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo no meu Instagram, gente. Eu respondo todo mundo que entra em contato comigo. O Instagram também aqui vai estar aqui embaixo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijão e até mais.